Amém. Glória a Deus, né? Graças a Deus por essa tão grande oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui na sua casa mais uma vez. É um privilégio, né? E é motivo de agradecer a Deus por estarmos aqui. Porque, na verdade, muitos gostariam de estar aqui e não estão, porque não tiveram oportunidade, e outros porque não podem vir, e outros porque estão enfermos nos hospitais, presos no leito das enfermidades, né? E não pode. E quantas pessoas, né, desejaram voltar para a sua casa e voltar para as suas famílias, né? E não tiveram mais oportunidade. E nós, nessa manhã, graças ao nosso bom Deus, né? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, estamos aqui nesta manhã, lhe agradecendo, lhe buscando, intercedendo também pelas outras pessoas que precisam, né? Da misericórdia e da bondade do Senhor. Louvado seja Deus. Eu quero ler a palavra de Deus, que se encontra aqui no Salmo 34, glória a Deus, né? Quero ler a palavra de Deus no Salmo, começar no Salmo 34, glória a Deus, que diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Que Deus nos ajude, né? Que o louvor do Senhor esteja sempre nos nossos lábios. Glória a Deus. Né? Então, a palavra de Deus diz, né? Glória-se-á no Senhor a minha alma. Os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo. Está convidando para que as pessoas engrandeçam o Senhor conosco, né? E todas e todos a um ali exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai e sereis iluminados os vossos rostos. Jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, todos os seus santos, pois nada tem falta os que temem o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Aí ele diz que os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, e vós ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e que deseja longevidade para ver o bem? Refreia a sua língua do mal e os lábios de falar dolorosamente. Aparta-se do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-se por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, porém para extirpar a memória deles da terra. Clamou o Senhor, clamam o justo, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Glória a Deus. Vou me deter aqui nessas palavras do salmista, quando ele fala, glória a Deus, né, que o rosto do Senhor é contra os que praticam mal, para lhe extirpar da terra a memória. Mas clama o justo, e o Senhor escuta. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Exaltado seja Deus. E os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. O Senhor sempre
estará perto de todos aqueles que têm um coração quebrantado e oprimido. Louvado seja Deus. Por quê? Porque Ele é o Deus que habita, como Ele diz na sua santa palavra, no livro de Isaías, capítulo 57, do 15 ao 18, Deus Ele fala através do profeta Isaías, dizendo assim, né, que Ele habita, assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo, e habito no lugar santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito. Glória a Deus. Para quê? Para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Eu vi os seus caminhos, mas vou curá-los e guiarei e tornarei a dar-lhe consolo. O Senhor é aquele que habita num alto e sublime e santo lugar, mas Ele também habita com aqueles que têm um coração quebrantado, porque aquele que se achega para Deus com o coração quebrantado, aquele que se debruça sobre a misericórdia e a bondade do Senhor, ele tem a presença do Senhor para lhe atender e lhe suprir as suas necessidades. Louvado seja Deus, porque o nosso Deus é um Pai amoroso, um Pai misericordioso, um Pai bondoso, aleluia, que Ele vê os seus filhos, aleluia, com um olhar de bondade e de misericórdia e de amor. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor. O Senhor é aquele que quando vê, aleluia, os seus servos, suas servas, e quando vê as pessoas que estão com o coração quebrantado, abatido, afligido pelas adversidades, que os aflige neste mundo de luta e de aflição e de adversidade, que tantos problemas vão surgindo cada dia, as adversidades muitas vezes que nos cerca, mas o Senhor não é um pai que fica olhando os seus filhos abatido muitas vezes quando os problemas da vida, quando as lutas vêm sobre nós, e muitas vezes é como um caminhão que passa por cima de nós, e o Senhor não fica lá do seu trono, olhando para nós, esperando que nós nos levante e nos limpe e nos recomponha, mas Ele vem, aleluia, glória a Deus, e abraça a nossa alma e conforta o nosso coração e nos dá a sua paz e nos dá força e nos alimenta com a sua palavra. E muitas vezes, glória a Deus, a gente pensa, aleluia, olhando para os problemas da vida, a gente pensa, meu Deus, como está difícil. Glória a Deus, mas para o Senhor tudo é possível. Ele é o Deus do impossível. Glória a Deus. E no livro do salmista aqui, glória a Deus, ele fala, glória a Deus, que os olhos, no verso 15, os olhos do Senhor repousam sobre o justo. Glória a Deus. Aleluia. E os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. Os olhos do Senhor estão abertos ao nosso clamor. Mas então, porque muitas vezes os problemas, você ora, você pede a Deus, você clama ao Senhor, né? Por muito tempo, muitas vezes, né? E o Senhor, se a Bíblia está nos afirmando, a palavra de Deus, afirmando que os olhos do Senhor estão sobre nós. Então, porque Deus não vem e soluciona os nossos problemas, porque há um tempo determinado para cada propósito, para cada coisa que Deus faz conosco, há um propósito determinado, mas Ele é aquele, glória a Deus, que habita, louvado seja Deus, exaltado seja o nome do Senhor, e os seus ouvidos abertos, né, o seu clamor, o rosto do Senhor é contra os que praticam o mal, para lhe extirpar da terra a memória. Que coisa, não é, irmão? Que diferença. Enquanto o rosto do Senhor está com o justo, Ele extirpa da terra os que praticam o mal. Né? Que Deus tenha misericórdia daqueles que praticam o mal, que possam se arrepender
pedir perdão a Deus, entregar suas vidas para Cristo, porque Ele é poderoso para mudar sua vida, seu coração e transformá-lo, fazendo-lhe uma nova criatura. Glória a Deus, né? Porque Deus, Ele amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Clama os justos e o Senhor os escuta. Glória a Deus, o Senhor escuta o nosso clamor. Mesmo que Ele não venha dar a solução de imediato, mas Ele escuta o clamor. A gente vê isso pela santa e gloriosa palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus atendeu a oração dos seus servos, das suas servas, né, do seu povo, no tempo dele. Quando Ele quis atender a oração de Ana, Ele atendeu. Ana era uma mulher afligida pela sua esterilidade. Ana vivia sendo, aleluia, recebendo provocações da sua rival, né? O seu esposo talvez não entendesse a sua dor de ser uma mulher estéril. Glória a Deus, mas a Bíblia diz que Ana, quando se sentiu angustiada, aflita, ela correu para a casa do Senhor. E ali ela não orava, ela só balbuciava, porque ela estava angustiada. Glória a Deus, e o sacerdote ali, quando olhou para Ana ali, debruçada, na presença de Deus, clamando. Glória a Deus, ela poderia ir para outro lugar, não é? Procurar conversar com alguém, desabafar com alguém, mas ela foi para a casa do Senhor. Glória a Deus, foi clamar. Glória a Deus, talvez porque conhecesse essa palavra que o justo clama. E Deus ouve. Glória a Deus, e naquele dia, sabemos que já havia muito tempo que Ana chorava pelo filho, porque era estéril. Glória a Deus, e ela se sentia angustiada, porque desejava ter um filho, mas naquele dia o Senhor, aleluia, inclinou o seu ouvido e ouviu o seu clamor. Glória a Deus, e ali quando o sacerdote ali olhou para ela e viu, interpretou de forma errada o seu clamor e disse para ela assim: até quando estarás embriagada, mulher? Aparta de ti este vinho. E ela responde: não, meu Senhor, não tem a tua serva como serva de Belial. Eu sou uma mulher angustiada de espírito. Até agora tenho falado ao Senhor dos meus desgostos. Ana estava clamando a Deus pelo filho. Glória a Deus, estava se derramando na presença do Deus Todo-Poderoso. E ali o sacerdote pronuncia: a bênção vai em paz, que o Senhor conceda, né, conforme o teu pedido, a tua petição, ou que o Senhor responda a sua oração. E a Bíblia diz que Ana saiu dali alegre, regozijada, e que o seu semblante já não era mais triste, mais abatido. Glória a Deus, porque Deus tinha ouvido no tempo a sua oração. Foi ouvida. Por isso que o salmista diz: clama os justos e o Senhor os escuta. O Senhor escuta, irmão, o meu e o seu clamor. Glória a Deus. Você que está do outro lado, não se detenha. Clame ao Senhor, que o Senhor tem solução. Glória a Deus, Ele diz na sua santa palavra, livro de Jeremias, capítulo 3 e 33. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Glória a Deus, muitas vezes estamos clamando, mas o Senhor sabe o que é melhor para nós. Glória a Deus. E ali, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor, como diz o salmista, glória a Deus, Ele está com os contritos e abatido
Glória a Deus, com aqueles humildes de coração, que nos momentos das lutas e das adversidades, ele se debruça sobre a misericórdia, sobre a bondade e sobre a graça do Senhor, porque na graça do Senhor não há escassez. Né? O mundo pode até ter falta de muita coisa, e nós também, mas no Senhor jamais. Louvado seja Deus. Então, o salmista, ele fala: glória a Deus que o Senhor escuta e os livra de todas as suas tribulações. Glória a Deus, o Senhor livra, glória a Deus, de todas as tribulações. Mas ele diz na sua palavra também que o justo passa por muitas aflições, por muitas tribulações, mas o Senhor os livra de todas. Louvado seja Deus. Ele diz que perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Glória a Deus, que Deus maravilhoso. Mais uma vez confirmando a palavra do livro de Isaías, né, quando ele diz: assim diz o alto e sublime que vive para sempre, cujo nome é santo, habito no lugar santo, mas habito também com os contritos e abatidos de espírito. Interessante, né, irmão? Louvado seja Deus. Geralmente, quando a gente está abatido, quando a gente está contrito, com o coração fragilizado muitas vezes pela luta, pelos problemas da vida, não é? A gente precisa de um ombro amigo, mas nem sempre a gente encontra, não é verdade? Mas o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, o Deus que criou todas as coisas, que domina todas as coisas, glória a Deus, que tem poder sobre o reino dos homens, glória a Deus, Ele estabelece reino e Ele também tira reino, glória a Deus, Ele destroniza, diz a sua palavra, lá no livro de Daniel. Mas irmã, glória a Deus, imagine um coração abatido, contrito, quebrantado, derramado na presença de Deus. Aí Deus vem e está com este coração contrito e abatido. Oh Jesus, imagine que amor é esse, irmão? É graça incalculável, isso não tem preço. Glória a Deus, o Senhor vem e conforta o nosso coração, porque o salmista diz que Ele está perto. Muitas vezes a gente não quer ficar perto de quem está com o coração quebrantado. Não é, irmão? Geralmente as pessoas querem ficar junto de quem está alegre, ou não é, irmã? É, de quem está feliz, de quem está em situações boas, mas está junto de quem está com o coração quebrantado, com o coração humilde, com o coração contrito, muitas vezes por causa das lutas, das dores, mas Deus se agrada de quem tem um coração quebrantado. Glória a Deus, por quê? Porque Ele sabe onde está a minha e a sua dor. Glória a Deus, e Ele tem a solução para nossas causas, para os nossos problemas. Louvado seja Deus. E ali no livro de Isaías, irmão, glória a Deus, o profeta Isaías, louvado seja Deus, no capítulo 6 e o versículo 1, ele diz que, ele fala do retrato da beleza, né, que Deus oferece àquele que é alto e sublime em glória, cuja manto enchia o templo. Porque quando Isaías olhou para e viu que a presença, a glória de Deus enchia o templo. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome de Jesus. É o mesmo Deus que se aproxima do humilde. Glória a Deus. O Deus que enche o templo, né, que enche os céus e a terra. Louvado seja Deus para sempre. É o Deus que se aproxima do humilde e do contrito de coração. Glória a Deus, aleluia. E do contrito de espírito. Embora Ele seja alto e santo, está ao lado das pessoas quebrantadas. Imagine, irmão. Ele vive num lugar santo, Ele é santo, habita num lugar alto e santo, louvado seja Deus, mas Ele está ao lado das pessoas que têm
o coração humilde e contrito de espírito. Louvado seja Deus, que volta-se para Ele quando a vida passa por cima de nós, não é verdade? Muitas vezes os problemas da vida não passam por cima de nós, mas Ele é um Pai tão amoroso, glorioso, santo, que habita num lugar santo, mas que Ele vem e fica do lado daqueles que têm um coração humilde e abatido de espírito. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome de Jesus. Aí Ele disse que você passa por cima de você como um caminhão. Muitas vezes os problemas da nossa vida, irmão, não é como um caminhão passando por cima de você. É verdade. Glória a Deus. Tem problemas que chegam na nossa vida que você olha assim e diz, meu Deus, não tenho condições. Mas que nós possa dizer que nem Josafá, quando se viu também, aleluia, diante de uma situação muito difícil. Quando alguém chegou e lhe avisou dizendo que vinha uma multidão contra ele. Foi lá no livro das Crônicas, Segundas Crônicas, capítulo 20. Alguém veio dar um aviso a Josafá que vinha uma multidão contra ele. E para onde ele foi? Para a casa do Senhor, clamar a Deus, e ele clamou e pediu a Deus e apresentou sua queixa, o seu coração se quebrantou, convidou o povo para buscar a presença de Deus, e teve um momento que Josafá disse, Senhor, não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Que quando a vida nos quebrar, quando os problemas nos assaltar, quando as coisas, as situações ficarem difíceis na nossa vida, na nossa família, na nossa sociedade e na nossa nação, que os nossos olhos, meus olhos, seus olhos, irmão, possam estar expostos no Senhor, como os olhos de Josafá estavam. Por quê? Porque o Senhor, glória a Deus, está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Aí quando isso acontece, como a gente vê Deus? Né? Ele está longe de nós? Não, Deus não fica longe de nós. Deus está perto. Eu estou contigo. Glória a Deus. Estou contigo, ó meu filho, seja onde quer que andar, diz o hino, ao teu lado para te guiar. O Senhor vai nos guiando em meio às adversidades, e assim como Ele deu, glória a Deus, estratégia a Josafá, Ele também nos dá estratégia. Louvado seja Deus para todo sempre. Ele não fica de longe. Deus, quando os problemas assolam a humanidade, quando os problemas assolam as famílias, quando os problemas assolam eu e você, Deus não fica de longe, esperando o quê? Que a gente se levante, se limpe e se recomponha. Deus não fica de longe, Ele fica perto. É isso que o salmista está dizendo, que Ele está perto dos que têm um coração quebrantado. Que Deus nos ajuda a nos quebrantar, porque quando a gente se quebranta, o Senhor ouve a oração, o Senhor manda a resposta. O Senhor muitas vezes usa, glória a Deus, Ele nos dá, aleluia, uma estratégia e ensina um caminho melhor para nós seguir. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E diz que Deus se aproxima nos momentos que nós menos esperamos. E não é verdade, irmão? Deus não fica de longe. Deus se aproxima de mim e de você nos momentos que nós menos esperamos. Por quê? Porque as dificuldades ficam tão adversas, muitas vezes, que você olha assim, Deus não está me vendo. Deus não está comigo. Glória a Deus, mas Deus não está longe. Deus está perto, é o que o salmista diz. Ele não fica longe de quem tem um coração quebrantado e de uma pessoa que tem um espírito humilde. Uma pessoa humilde de espírito. E o que é uma pessoa humilde de espírito? Aquela pessoa, glória a Deus,
que atende a palavra de Deus muitas vezes, ela atenta para a palavra de Deus. O que é humildade? Tem uma mulher que nos deixou um exemplo na Bíblia. A mulher cananeia. A mulher cananeia deixou um exemplo de humildade. Porque ela estava necessitada da libertação da sua filha. E ela ouviu falar de Jesus, que Jesus salvava, curava e libertava os endemoniados e fazia maravilha. E ela foi em busca do milagre. Mas quando ela vai correndo atrás de Jesus, a Bíblia diz que os discípulos se incomodaram com seus gritos. Mestre, despede essa mulher. Despede essa mulher. Ela vem gritando atrás de nós. Não é verdade, irmão? Os gritos daquela mulher pedindo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se ela estava pedindo misericórdia é porque ela estava precisando. Ela tinha necessidade. Algo estava tirando a sua paz, o seu sossego, o seu sono. Que era a sua filha. Glória a Deus. Quem não quer ver um filho liberto? Quem não quer ver um filho transformado? Glória a Deus. Nós que somos mãe, clamamos todos os dias pelos nossos filhos. Para Deus ter misericórdia deles. E a mulher cananeia sentiu essa necessidade. E ela soube que Jesus tinha poder para fazer isto. E ela foi em busca. E quando ela se aproxima aos discípulos, a primeira palavra que ela recebe foi negativa. Mestre, despede essa mulher. Vem gritando atrás de nós. E Jesus diz para os discípulos: mas eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Glória a Deus. Jesus veio buscar os perdidos. Que maravilha. Glória a Deus. E para ser achado é necessário entender que está perdido. É verdade. Glória a Deus. E ali quando ela se aproxima de Jesus, glória a Deus, ela cai nos pés do Senhor. Jesus, filho de Davi, o coração dela estava contrito, estava quebrantado. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoniada. Ela estava precisando da libertação. E Jesus responde para ela. Não foi uma palavra tão agradável. Não é verdade, irmã? Mulher, não é lícito pegar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Que palavra? Se ela não tivesse com o coração humilde, se ela não tivesse quebrantada, se ela tivesse se revoltado, eu vim buscar uma resposta, uma solução. Eu vim clamar a este homem que eu tenho ouvido falar que ele cura os enfermos, dá vista aos cegos, faz os paralíticos andar, expulsa os demônios. E eu venho pedir a ele que tenha misericórdia de mim. E ele me responde desta forma. Mas ela tinha um coração quebrantado e humilde de espírito. Ela disse: sim, Senhor. Quando ela recebe a resposta de Jesus, que o pão não era para dar para os cachorrinhos. Glória a Deus, ela disse: sim, Senhor. Ela entendeu. Eu sei que o alimento é para os filhos. Eu sei que o alimento é para a família. E não é lícito pegar o alimento e dar para os cachorros. O alimento dos filhos, o alimento da família. Não é verdade? Glória a Deus. Mas, glória a Jesus, os cachorrinhos comem das migalhas que cai da mesa do seu Senhor. Oh, que coração quebrantado. Que eu e você, que nós, povo de Deus, possamos ter sempre um coração quebrantado na presença do Senhor. Aí Jesus olha para ela e diz: oh, mulher, glória a Deus, oh, mulher, veja a resposta, que tocou um coração quebrantado, irmão. Ele move o coração de Deus, ele move a mão de Deus, aleluia. E ela diz: oh, mulher, grande é a tua fé, glória a Deus, vai em paz e seja conforme, aleluia, o teu pedido, glória a Deus, seja concedido o desejo do teu coração. Louvado seja Deus. E Jesus, e ela foi, e a sua filha foi liberta daquela possessão.
mas ela deixou uma lição de humildade. Glória a Deus, porque se ela tivesse naquela hora que recebeu a palavra de Jesus, virada as costas e ido embora, ela não tinha recebido a vitória. Mas Deus, o salmista afirma, glória a Deus, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado. Glória a Deus, louvado seja Deus, que salva, Ele salva. Glória a Deus, Ele salva os de espírito oprimido. Ele salva aqueles que estão oprimidos, pois Ele diz no livro de Mateus, capítulo 20, e capítulo 11, versículo 28, vinde a mim. Vós que estás cansado e oprimido e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Glória a Deus. Ele diz na sua palavra, glória a Deus, porque, louvado seja Deus, Ele diz, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. O Senhor, Ele manda, glória a Deus, os oprimidos, glória a Deus, os cansados, os sobrecarregados com os problemas da vida, e a Ele, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Então, glória a Deus, Deus se aproxima, né? Ele sopra vida nova no que está quebrado. Jesus sopra. Deus, Ele sopra vida em nós. No coração que está quebrado, Ele sopra vida nova. Glória a Deus, aleluia. Ele coloca a sua paz em nosso coração. Ele nos dá as respostas das nossas orações. Muitas vezes, glória a Deus, a gente pensa que o Senhor está longe. Não, o Senhor está perto. Glória a Deus, Ele está perto. Louvado seja Deus em nós. E Ele nos toma pela mão e nos conforta. Glória a Deus, aquele que habita a eternidade, restaura a nossa alma. O Senhor, Ele restaura. Louvado seja Deus para sempre. Exaltado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o salmista, no mesmo Salmo 34 e o versículo 19, né? Ele diz que muitas são aflições do justo. São muitas aflições. Jesus mesmo falou na sua palavra, no mundo tereis aflições e tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus vence toda e qualquer dificuldade. Louvado seja Deus, exaltado seja o nome de Jesus. E o salmista diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. O Senhor livra de todas as aflições, porque Ele está perto dos que têm um coração quebrantado e humilde de espírito. E que Deus nos abençoe, que possamos meditar na sua palavra e confiar no Deus que habita num santo lugar, um Deus que é santo e habita num lugar santo, num lugar alto e santo, mas também que habita com os quebrantados de coração, para dar nova vida, para consolar os corações aflitos, né? E que Deus nos abençoe nesta manhã e nos ajude, que possamos, quando vier as lutas, quando vier todas as adversidades, porque nós estamos vivendo num momento difícil. Não é verdade, irmão? Glória a Deus, só a mão do Senhor para nos ajudar. Louvado seja Deus. E o que está acontecendo? Deus sabe de tudo. Lembro-me muito bem, no começo de 2020, quando eu abri a palavra de Deus, lá no livro de Isaías, o Senhor me falou uma palavra que eu estremeci. Isaías, capítulo 24. E tinha uma mensagem dizendo assim, na outra Bíblia, não nessa, as dificuldades estão a caminho. E você já está vivendo, porque a Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas Deus os livra de todas. Mas se você já está vivendo, né, com certa dificuldade, e o Senhor fala para você, as dificuldades estão a caminho. E o que foi que Deus falou depois? Ele disse que de todo
ia esvaziar a terra. Foi Deus quem me falou, irmão. Eu estava no círculo de oração. Louvado seja Deus. Quando Deus me falou essa palavra, e eu já vou terminar. Louvado seja Deus para todo sempre. Foi no livro de Isaías, capítulo 24, quando Deus me falou esta palavra. Foi Deus quem falou. Eu estava no ciclo de oração, abri a Bíblia, e na outra Bíblia que eu está na minha casa, diz assim: as dificuldades estão a caminho. Eis que o Senhor vai devastar a terra e desolar. Foi o Senhor quem falou. Foi no início. Olha, irmão, a pandemia não tinha chegado no Brasil. Eu prestei bem atenção nesse dia, quando Deus falou isso. A pandemia não tinha chegado, mas ela estava a caminho. E é verdade ou não é, irmã, que tem acontecido? E o que era que Deus disse? Deus disse assim: Deus vai desolar, devastar o Senhor. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra. Vai transtornar a sua superfície e lhe dispensar os moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote. Ao servo como ao seu senhor, à serva como a sua dona, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será de toda devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e se murcha, o mundo esfraquece e se murcha, enlarguece os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgride as leis, viola os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Foi Deus quem falou. Mas nesse meio dessa situação, e o justo? Que o Senhor está dizendo que o justo clama e Deus ouve. Que o Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado. E os nossos irmãos, mas está dizendo na palavra que o que vai suceder com o servo, vai suceder com o sacerdote. E os nossos irmãos que o Senhor levou, foi palavra que o Senhor falou. Aconteceu com o servo e aconteceu com os pastores. Aconteceu com quem compra e com quem vende. A palavra de Deus se cumpre na terra. E o justo clama e Deus ouve sim. Então, por que muitos não foram curados? Porque Deus não quis. Porque Deus não é sujeito à minha vontade, nem ao meu querer, nem Deus faz o que eu quero. Deus faz o que Ele quer e quando Ele quer, no tempo que Ele quer. Não é, irmão? Deus faz como quer. Às vezes eu digo: Senhor, Senhor, faça assim. Glória a Deus. E o Senhor faz diferente. Quando levaram aquele cego para Jesus curar, disseram: Senhor, coloca os teus dedos nos olhos dele e cura. Coloca a tua mão sobre ele e cura. A Bíblia diz que Jesus pegou o cego, colocou, abraçou, tirou ele para longe da multidão, chegou lá, cuspiu. Como assim? Jesus faz do jeito que eu não espero. Jesus faz do jeito que eu não espero. Não é verdade, irmã? A Bíblia diz que Jesus pegou o cego, levou ele à parte, distante da multidão, se afastou da multidão, porque já sabe que a multidão ia murmurar, pela forma como Jesus fez. Jesus cuspiu, fez lodo, pegou, untou os olhos do cego e mandou ele ir lá no tanque de Siloé, quer dizer, o enviado. Jesus não faz do jeito que eu peço. Os que levaram o cego disseram para Jesus: coloca as tuas mãos sobre ele e cura. Jesus fez diferente, porque Jesus não faz do jeito que eu peço muitas vezes, nem do jeito que eu quero. Mas a Bíblia diz, o salmista disse, que o justo clama e Deus ouve. E Ele está perto dos que têm um coração quebrantado e humilde. Glória a Deus. Mas Ele faz do jeito que Ele quer e da forma que Ele quer.
Glória a Deus. Então, a resposta para quem fica indagando por que Deus está permitindo essa pandemia está aqui, no capítulo 24 do livro de Isaías. Pode ler que Deus vai lhe dar a resposta. Isso aqui é um pequeno apocalipse. Glória a Deus. Está se cumprindo, tá. E Deus não ouviu a oração da igreja, ouviu. Mas muitos dos servos dele, ele quis guardar. Né? E outros que não estavam preparados também, ele permitiu que fosse. Né? E pessoas que não tinham aceitado Jesus também se foram, porque terminou o tempo. E quando termina o tempo, nosso aqui não adianta espernear, Deus faz o que Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer. Porém, o salmista diz que o justo clama e Deus ouve. Louvado seja Deus. E Ele está perto dos que têm um coração quebrantado. Então, que eu, você e nós, e todos que estão nos ouvindo, procure se quebrantar na presença daquele que é santo, que habita no lugar santo, aleluia, mas que Ele habita com aqueles que se derrama, que se debruça sobre a sua misericórdia e a sua graça, porque a misericórdia deixa de dar a mim e a você o que eu mereço, e a graça dá o que nós não merecemos. Não é verdade? É. Pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Graça é favor não merecido, e Deus nos concede a sua graça, salvando as nossas almas e nos livrando da condenação eterna. Então, que Deus nos ajude a meditar como o salmista: o justo clama e Deus ouve. Ouviu todas as orações que foram feitas pelos que estavam enfermos, mas Ele permitiu tirá-los da terra. Ele quis tirar e Ele tirou. Ele levou, Ele permitiu, mas Ele ouve. Glória a Deus. Está perto dos que têm um coração quebrantado e humilde de espírito, para dar vitória e para resolver os seus problemas, os meus problemas, porque enquanto não chegar o tempo de partir aqui, enquanto a nossa trajetória não terminar, o Senhor vai nos dando vitória, e nos dando graça, e nos dando livramento, e operando em nossas vidas, e confortando os nossos corações, e que Deus nos abençoe em nome de Jesus.